E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula irei falar sobre como juntar textos no Excel. Bom, se você precisa de unir, ou juntar textos no Excel, já deixa o seu like e vamos embora para a aula. Bom, eu preparei uma planilha onde eu vou mostrar 3 exemplos onde conseguimos juntar textos no Excel. Eu vou utilizar 2 funções para isso e um recurso chamado concatenar. Lembrando que eu vou deixar essa planilha para download aí no link da descrição do vídeo. Neste primeiro exemplo, eu tenho uma tabelinha onde tem o produto, o nome do produto e o código. E tem uma coluna que eu preciso dessas 2 informações juntas, o produto e o código. Bom, para você não ter que escrever essa junção uma a uma, nós conseguimos utilizar um recurso chamado concatenar. Basta eu colocar o sinal de igual, eu clico na célula que tem o texto, no caso o produto, e vou digitar esse símbolo, esse E comercial que a gente chama aí de concatenar. Então basta segurar a tecla Shift no teclado e apertar o número 7 aí, que tem esse E comercial em cima. Então digitando o concatenar, basta eu clicar na próxima célula e ele faz a junção dessas 2 informações. Olha que interessante. Só que tem um detalhe, Ficou o produto 1 junto com o 001, que seria o código. E se eu quiser colocar um espaço ou um traço entre essas 2 palavras, esses 2 campos, é possível? Sim. Basta você. Eu vou até chamá-la de novo aqui, ó. Então vamos lá. Sempre tem que começar com igual, tá? Coloco igual, clico na célula do produto, coloco concatenar. Aqui que eu vou fazer? O texto que eu quero, por exemplo, vai ser um traço, Um traço é um espaço, traço, espaço. Sempre que eu for digitar um texto dentro de uma função, que está aqui montando aqui uma fórmula, a gente tem que colocar entre aspas duplas. Então, eu vou abrir aspas, vou colocar espaço, traço, espaço e fecho aspas. Você poderia colocar qualquer coisa entre aspas, poderia ser uma barra, uma outra palavra, um espaço, o que você quiser. Vou colocar novamente o concatenar, porque eu estou juntando a célula B4 com o espaço, traço, espaço, com a próxima célula, que vai ser a C4, que é o código. Pressionando no Enter, olha que interessante, ele já faz essa junção para a gente. Bom, caso eu queira replicar essa informação para as outras células, basta utilizar o recurso de auto-preenchimento, que é basicamente clicar nesse quadradinho aqui do canto 2 vezes, ele já faz esse auto-preenchimento para a gente. Bom, agora no segundo exemplo, vamos utilizar uma função para isso, uma função já nativa do Excel. Aqui eu utilizei o mesmo exemplo e aqui eu vou utilizar a função chamada concat. Vou colocar o igual, começar a digitar concat. E aqui temos 2 opções, o concat e o concatenar. Basicamente a mesma coisa, só que a função concatenar ela foi substituída pela função concat. Por isso tem aquele sinal exclamação amarelinho, tá bom? Então, vou pressionar 2 vezes com o mouse, ou abrir parênteses, ou apertar o tab, que ele vai escrever a função para a gente. E aqui o argumento da função, basicamente ele te pede texto 1, texto 2 e assim por diante. Eu posso clicar, segurar e arrastar e dar um Enter. Ele já faz a junção dos textos, só que a gente observa que o produto 1 ficou junto com o código. E aqui temos 2 opções. Ou você editar a fórmula, vamos chamar novamente, para ficar mais fácil, concat. Eu posso clicar na primeira célula, pressionar ponto e vírgula. No texto 2 eu posso digitar esse texto entre aspas. Eu quero o quê? Eu quero um espaço, traço, espaço. Fecho aspas, ponto e vírgula. E o texto 3 eu clico no código. Você pode fechar parênteses ou não, tá? O primeiro parênteses não é obrigatório, tá ok? Só para desencargo, Dou Enter e aí ele faz. A outra opção é você deixar uma coluna com o que vai estar entre os 2 textos também. Vamos ver esse exemplo aqui rapidamente. Por exemplo, quero criar uma coluna entre elas, ou seja, uma coluna antes do código. Eu clico na coluna C, pressiono o atalho Ctrl+, ele cria uma nova coluna. Eu posso chamar aqui de... Vou colocar só um tracinho mesmo, tá? Para ficar mais fácil. E eu coloco o tracinho.
Coloco o tracinho aqui e replico para todos. Posso chamar a função concat, seleciono as 3 células, só que aí tem um detalhe, pessoal, acho que eu não coloquei espaço aqui, tá? Deixa eu só colocar o espaço aqui, senão ele não vai... agora sim. Vamos replicar. Agora sim, igual, concat, seleciono as 3 células de uma vez, fecho o parênteses, dou Enter, olha que bacana, ele fez da mesma maneira. Viu que interessante? Lembrando que você pode utilizar o auto-preenchimento para replicar a sua função para todas as células. Bom, esse último exemplo, o unir texto, ele é bem interessante. Eu até coloquei mais opções, porque ele tem um recurso a mais do que o concatenar ou concat. Basta chamar a função unir texto, coloque igual unir texto, posso pressionar o Tab, e aqui ele pede o delimiter ou delimitador, ou seja, o que eu quero entre as colunas ou entre as informações? Eu quero vírgula e espaço neste exemplo. Então, eu vou abrir aspas, vírgula, espaço, fecho aspas. Avançando para o próximo argumento, eu coloco o quê? Ponto e vírgula. Aí aparece essa opção Ignore Empty ou ignorar vazio. Nós temos duas opções. O verdadeiro ele vai ignorar as células vazias ou você pode considerar as células vazias, marcando o falso. Então vamos lá. Ó. Vou utilizar então a opção ignorar células vazias para você ver. Então eu posso digitar verdadeiro ou pressionar o Tab aqui para ele escrever, ponto e vírgula. E aí sim ele pede os textos, né? E o bacana é que você já pode selecionar o intervalo de uma vez, ou seja, todas as células de uma vez só. Fecha o parênteses, dou Enter e olha que legal, ele colocou rua 1, vírgula espaço, 10, vírgula espaço bairro e assim por diante. Bom, então, só para ver um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o bairro não foi informado. Se eu apagar o bairro, olha que interessante, ele colocou rua 1, 10 e já pulou para a cidade, ignorando o campo vazio. Se eu preencher aqui as outras células, eu vou apagar aqui o estado, vocês podem ver, ó. Tá vendo? Ele não considerou. Eu vou apagar aqui no da rua. Tá vendo que interessante? Ali ele ignorou. Agora vamos mudar a opção. Vou clicar 2 vezes na fórmula, tá? Na célula aqui. Ele vai abrir de novo a função. Você pode clicar aqui, ó, no argumento. Tá vendo que é possível você clicar nele? Ele seleciona a informação. Vamos apagar. Vamos marcar agora a opção falso. Eu clico 2 vezes. Vou dar um Enter. Vendo o que ele fez? Eu vou até preencher aqui, ó. Onde ficou vazio, ele meio que deixou a opção, literalmente só colocou a opção vazia e deu sequência, como se tivesse ali um dado. E se eu preencher agora a informação aqui, por exemplo, rua 6, ele volta a colocar a opção. Então você tem essas duas opções aí no unir texto. E a gente viu que a opção unir texto ela é bem mais prática. Você pode já definir o delimitador, selecionar, né, todas as células e informar, não, quero que você ignore ou não o campo vazio. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o like para estar apoiando o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar todas as dicas que eu postar aqui. E compartilhe com seus amigos que precisam de uma força em Excel. Então, no mais, obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.